Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço a doutoria da Camille, que está aqui do meu lado, pelo convite de poder transmitir um pouco que conhecemos dessa área de tecnologias aditivas e dizer que para nós é um grande prazer, né, em estar transmitindo essas informações para todos vocês. Bom, a minha apresentação, eu vou, antes de falar das tecnologias aditivas para a produção de cerâmica propriamente dita, vou procurar contextualizar, né, onde essas tecnologias se enquadram nesse momento que nós estamos vivendo, na parte da evolução industrial, né, como que se iniciou o processo de popularização, né, da impressão 3D, e também relatar um pouco do meu envolvimento, né, com a área, como se deu, que na verdade faz parte dessa história recente, né? Quer dizer, nos últimos 10 anos, é o tempo que eu tenho de envolvimento com as tecnologias aditivas, ocorreram enormes transformações. Bom, vocês veem, né, vocês estão vendo fetos impressos numa impressora monocromática, isso aí feito no início dos anos 2000, né, no início desse século, na divisão de desenho industrial do INP. Então, que são peças que partiram de modeladas a partir de arquivos 3D de ultrassonografia, que foram materializadas, né, e utilizadas para resolver, inclusive, alguns problemas de fetos, gênios, enfim, uma formação. Esse é um trabalho belíssimo, encabeçado pelo Jorge Lopes, Dr. Jorge Lopes, da DBDI, que, inclusive, além de fazer esse trabalho, fez inúmeros outros, como, por exemplo, em conjunto com o Museu Nacional, onde catalogou e tem uma quantidade bem expressiva de arquivos digitalizados e que vão ajudar e muito para a recuperação da memória do Museu Nacional. Bom, essa máquina que eu tive contato praticamente 20 anos atrás, ela funciona a partir de um modelo virtual, tem um software que fatia a imagem e manda sinal com cabeçote de jato de tinta, e tem 2 compartimentos, um cheio de gesso, o outro vazio, e ela fatia de baixo para cima, como vocês veem a imagem abaixo, tá? E manda esse sinal, e a máquina vai colocando camada por camada, de baixo para cima, e no final nós temos a peça que antes era virtual, materializada em gesso. Aí, pensando, eu como ceramista, pensei, bom, gesso é um material cerâmico. Assim como outros materiais, como cimento, ou as cais hidratáveis, endurece com água, por que não? Isso aí em 2005, né? Por que não nós tentarmos fazer peças, não protótipos, mas peças no seu formato final de cimentos refratários, ou mesmo até de alumínio, trabalhando com ligantes no pó e adicionando alguma coisa no líquido de aspersão, que era aspergido do cabeçote de tinta. Então, eu propus ao chefe da divisão de desenho industrial de então, foi realizar alguns estudos em conjunto. Na época, eu estava alocado na divisão de processamento de materiais, já em tempo parcial, já tinha saído da direção da Coordenação Geral de Tecnologia de Materiais, passei para tempo parcial para me dedicar à empresa, que inicialmente incubada no Instituto Nacional de Tecnologia. Bom, infelizmente, na época, não foi possível fazer esses estudos, porque alegou o chefe da divisão então que o equipamento pertencia a um projeto dos recursos vindos da Petrobras e tinha, pelo menos, nos próximos anos, que ter dedicação exclusiva. Bom, aí eu passei um período dos 2, 3 anos, né, até que surgiu uma grande oportunidade
dentro do Programa de Subvenção Econômica e Inovação da FINEP. Né? E aí não mais pelo Instituto Nacional de Tecnologia, mas via a empresa que eu dirigia à época, a Ministério do Comércio, né, que comercializava moldes de extrusão com um sistema que foi patenteado pelo INT, né? E aí propusemos à FINEP um projeto cujo título era Obtenção de Cerâmicas de Geometria Complexa via tecnologia de prototipagem rápida. Propunhamos também, né, o desenvolvimento de equipamentos de impressão 3D. Juro que hoje, se fosse hoje, né, eu diria para vocês que talvez eu não propusesse isso, porque as dificuldades foram enormes, mas conseguimos. Então, maio de 2009, inicia-se o projeto e nós visitamos a Universidade de Erlangen, onde se fazia já pesquisas, inclusive utilizando a mesma máquina que existia no IMT na época, de prototipagem rápida em gesso, uma Zicorp 310 monocromática. Hoje já existem máquinas coloridas e, enfim, com sistemas muito mais rápidos e modernos. Né? Adquirimos essa máquina Zicorp e começamos a testar alumínio com diferentes ligantes. Como vocês viram, né, eu coloquei em destaque técnica de prototipagem rápida. Era esse o termo, né, que à época se falava, né, em obtenção de peças metálicas, cerâmicas polimétricas, né, junto com um outro termo muito utilizado, que era a impressão 3D ou 3D printing. E aí também se usava muito soft freeforming, que eu não me arrisco a fazer uma tradução literal para português. E a partir de quando nós iniciamos a atuação em cerâmica, na manufatura aditiva de cerâmica, muita coisa aconteceu, inclusive a formação de grupos a nível de ISO, STM, que discutiram nomenclaturas. Bom, então todos esses termos, né, converteram, né, hoje convergem para o que se denomina manufatura aditiva, tá? Que é, segundo a definição, né, da ISO, STM, um processo de unir materiais para criar objetos a partir de dados de modelos tridimensionais. Tem importância, a partir de um modelo tridimensional. Geralmente, camada por camada, em oposição à fabricação subtrativa e metodologia de fabricação formativa. Vamos aí no caso dos metais, né? Vamos lá em fabricação subtrativa, é a usinagem, né? E metodologia de fabricação formativa, podemos colocar como a própria função. Bem, ainda segundo a ISO STM, né? Na manufatura aditiva temos dois tipos de processo: direto, que é uma única operação, em que você tem como principais rotas, por exemplo, a fusão seguida de deposição, conhecida também por FDM, Fusion Deposition Model, para plásticos, vidros e metais. Né? Temos também a extrusão e a aspersão de ligantes para cimentos, concretos e geopolímeros, onde você já obtém o produto final, né? E a fusão seletiva laser para metais de cerâmica. Tá? E como os processos indiretos, em que você tem duas ou mais operações, né? Onde a manufatura aditiva é utilizada fundamentalmente para a conformação do material, seguida de etapas como secagem, eliminação de ligante, queima e acabamento, enfim. Esses processos indiretos são os mais usuais para a produção de cerâmicas via manufatura aditiva. O conceito, né, de manufatura aditiva, ele não é tão novo assim. Né? Ele, na verdade, é um conceito que não só a gente vemos há milênios, como, por exemplo, a construção das pirâmides do Egito, em que você parte de blocos, né? Quer dizer, é uma sequência de blocos. Um outro exemplo são os aquadutos romanos, né? Em que também é uma sequência de blocos de tijolos. E no nosso dia a dia, quando vemos a construção de uma casa em que a casa é feita, né, quando se faz por tijolos cerâmicos ou tijolos de cimento, camada por camada, que no final você tem a casa. Né? Enfim.
Esse conceito também, aí já muito mais próximo do conceito atual de manufatura aditiva, também está presente na cerâmica, né? Na cerâmica artística e utilitária, em que você tem uma das técnicas, é a técnica do rolinho, né? Em que você vai fazendo peças, rolo por rolo, como vocês veem na figura do lado direito. Né? Essa técnica também é utilizada, eu diria, centenas, talvez milhares de anos pelos índios, né? Muitas das cerâmicas indígenas utilizam essa técnica. Para um entendimento melhor do que seria uma tecnologia subtrativa para os ceramistas, né? Você parte de um bloco de argila ou outro material cerâmico qualquer e vai esculpindo. Então, aqui esse quadro mostra muito claro, né? Essa diferenciação de tecnologia aditiva e subtrativa. Bom, indo agora, voltando para a STM, vocês veem que essas definições são muito recentes, né? 2014, 2015, e os comitês da ISO-STM continuam atuando, né? Eu diria que a ISO-STM classifica em 7 tipos de processo de manufatura aditiva, né? Eu diria para vocês que eu acho que não se esgota aí, né? Mas vamos lá. Tem o primeiro, fusão simultânea, deposição de materiais, quer dizer, quando você foca um laser de alta energia num ponto de deposição. Pode ser do metal, pode ser de um polimérico, pode ser de um cerâmico. Aí um segundo tipo seria a modelagem a partir de camadas, né, em que você tem, por exemplo, em cerâmica nós temos os substratos de circuitos integrados, que são feitos por uma técnica de Dr. Braid, que você tem, como se fosse uma laminação de placas, né? E aí, no caso dessa modelagem a partir de camadas, você vai, placa por placa, vai comprimindo uma sobre a outra e vai cortando a mais superior, né? Que é um processo de aditivo também. Outro tipo de processo é a fusão seletiva em leitos de pó, né? Em que você foca um laser de alta energia em regiões desse leito de pó ou descendo o recipiente em que uma nova camada sobe ou com a espalhação espalhando uma nova camada, você vai construindo o objeto de baixo para cima. Um quarto tipo de processo é a fotopolimerização, que consiste na cura seletiva de resinas em um recipiente, né? Isso pode ser feito somente para polímeros, é uma técnica bastante utilizada, e também em polímeros com carga de pós metálicos, né? Polímeros ou resinas, ou cerâmicos, que é uma tecnologia que vem se despontando como excelente para obtenção de peças de alta densidade, sim, mas sim em processos posteriores de processamento, sintetização. O quinto tipo de processo é o jateamento de ligantes, que é exatamente aquilo que eu comecei a falar para vocês, que você tem um recipiente ou dois, né? Com camadas de pó, em que você, por um cabeçote de tinta, ou água, no caso de cimento, gesso, que endurece com água, ou um sistema de ligante, você vai depositando em camadas sucessivas de pó. O outro processo que também vem ganhando muito destaque para a produção de cerâmicas especiais é o jateamento do material propriamente dito, que em um material sólido em suspensão é depositado seletivamente sobre um substrato. Em cerâmica, esse processo é muito conhecido como Direct Inkjet Printing, quer dizer, impressão direta via cabeçote de tinta, né? Que é muito comum. E por último, e aí num crescimento também muito grande, são os processos de extrusão, né? Que é a deposição seletiva de material através de um bocal ou orifício.
A ASM classifica o Fusion Deposition FDM, que é o Fusion Deposition Model, ou a deposição, fusão seguida de deposição seletiva, dentro do processo de extrusão. Aí uma pequena controvérsia, mas vai lá, vamos admitir que sim, né? Ainda dentro desse processo de extrusão, você pode utilizar plásticos, né, ou resinas com carga metálica ou cerâmica, e posteriormente fazer todos os processos de eliminação do ligante, pré-sintetização, sintetização, etc. Ou pastas ou suspensão cerâmica, né? E aí, de uma forma mais geral, o cimento é um material cerâmico, o geopolímero é um material cerâmico, enfim, se classificaria todos esses materiais. Falando um pouco, né, quer dizer, da extrusão, quer dizer, aí está aí um exemplo que eu diria que é um pouco controverso, que é a deposição de metal por meio de fusão por arco voltaico, que seria um processo FDM para metais, né? Aí vocês veem, na verdade, são 2 robôs, né, quatro robôs que vão construindo MIG, né? Isso é uma solda MIG, né? Que vai construindo o próprio percurso, a ponte e também o próprio percurso, né? Isso aí é um exemplo de como, nesses últimos anos, e cada vez mais, estão surgindo coisas absolutamente fantásticas, né, na área de tecnologias aditivas. Mas a tecnologia aditiva, ela não é assim, não é... Eu falei do conceito como técnica de adição de material para a cerâmica, mas como dentro da conceituação da ISO-STM, que partindo do modelo virtual, é recente, mas também não é tão recente, como mostra esse caso aí do Moss, que propôs um sistema, né, que é muito parecido com o que hoje se conhece como estereolitografia, tá? Esse quadro foi gentilmente cedido pelo Pedro e Jorge Vicente da Silva, do CTI, que também tem se destacado em muito, né, nessa área de, inicialmente, prototipagem rápida e uso de tecnologias aditivas para aplicação em medicina e desenvolvimento de materiais. Colaborando com isso, evidentemente, nós não vamos gastar tempo lendo o caso a caso, mas só para vocês terem uma ideia que, nos últimos 30 anos, todos esses vários trabalhos, vários pesquisadores em diferentes partes, né, do mundo vêm se dedicando, né, para compor, aí facilitado com as condições hoje de tecnologia da informação, da evolução dos materiais, da evolução dos sistemas mecatrônicos, né, permitiu o que é hoje a manufatura aditiva. Falando um pouco, era exatamente muito pouco conhecido, né, apesar de muitas universidades e centros já estarem trabalhando, né, desde a década de 70, 80, né, a manufatura aditiva ganha, né, um destaque a nível mundial com a publicação, né, na revista The Economist, né, desse artigo de capa que falava: imprimam Stradivarius, para imprimir a Stradivarius, né? Isso ocorreu em fevereiro, da edição de fevereiro de 2011, e a partir dessa divulgação, dessa revista, começa a surgir, né, em várias partes, né, vários meios de comunicação do mundo inteiro, né, falando sobre a nova revolução industrial, falando, por exemplo, sobre o mercado bilionário que representa as impressoras 3D. Essa projeção, que saiu na revista Exame, como vocês podem ver, na revista Exame, da edição de 5 de dezembro de 2012. Aí, então, 2015 era uma projeção, né, que teria um mercado de 3,7 bilhões de dólares, mas, na verdade, estudos recentes mostram que em 2015 o mercado já de impressão 3D e produtos de impressoras, né, já estava na faixa de 5,2 bilhões. Bom, um caso que também ganhou destaque, né, foi publicado na revista Forbes Brasil, em que um americano disponibilizou uma arma para um arquivo contendo o projeto de uma arma para ser impressa em 3D, e, coisa impressionante, tiveram 800 mil downloads
em 3 dias. Tá? Bem, li recentemente que esse mesmo indivíduo entrou numa negociação com o governo americano, né? Isso eu li coisa de 2, 3 meses atrás, e que ele já estavam negociando uma forma, enfim, ele certamente vai ganhar dinheiro com isso. Agora, não mais de pistola, mas para as pessoas baixarem fuzis, tá? Fuzis para construção numa impressora. Bom, outro evento que colaborou muito para a popularização foi o primeiro evento do 3D Print, né, que foi o 3D Print Show em London, 2012, que tinha um mote, né, que na época eles diziam que a internet mudou o mundo na década de 90 e que o mundo estaria de novo mudando novamente. Aí se falava pela impressão 3D, que não é bem assim, né? E a gente vai ver que a impressão 3D é um componente dessa mudança, é um dos pilares dessa quarta revolução industrial da ação 3D. Nessa feira, nesse evento, nós podemos ver coisas desde traquitanas, como vocês veem do lado superior esquerdo da tela, até impressoras já com design e, enfim, bacana, como você vê o que foi apresentado pela 3D System, a um custo muito legal naquela época, em torno de $1.200, né? Quer dizer, uma impressora 3D 20 anos atrás era coisa de 20 mil, 40 mil dólares, coisa assim. Também vimos muito, né, outras técnicas, como essas que vocês veem do lado do lado superior do slide, são utilizamos a técnica de impressão 3D por camadas. E essas imagens, usadas muito em cenografia, né? Essas imagens do canto direito superior são utilizadas em cenografia de filmes, né? E também muita coisa que nós vimos da impressão 3D utilizando em moda, né? Como vocês veem no quadro central, né? Da parte inferior, e também como bonecos. No caso de bonecos, né? Hoje em dia é comum, então nós encontramos nos nossos shoppings no Brasil, alguns shoppings, uma máquina que faz pelo processo de aspersão de ligante, semelhante àquela, e você vai lá, tem o scanner e você sai com o seu bonequinho, o boneco da sua pessoa. Tá? Vimos muito pouco em termos de cerâmica, da 3D Printing Show de Londres, mas a gente nota que essas peças foram feitas provavelmente de uma forma bastante rudimental, talvez utilizando uma seringa, enfim. Né? Após esse evento, ocorreram vários 3D Printing Show, Paris, Nova York, enfim. Né? E agora entro, né, também o que ocorre hoje, né, nesse momento, a nível mundial. Na verdade, nesse momento, nós estamos passando uma reflexão sobre essa transformação que a sociedade está passando com a quarta revolução industrial em curso. Olha que você tem, né? Big Data, sensores inteligentes, realidade aumentada, computação em nuvem, detecção de localização, tudo isso, né? E a própria impressão 3D que vai mudar o nosso modo de vida, vai nos tornar mais longevos, mudar nosso sistema de trabalho, entretenimento e arte. Tá? E aqui a gente vê que a impressão 3D não é aquilo que se falava lá na 3D Printing Show, que ia mudar o mundo novamente, mas ela é um componente, um dos pilares importantíssimos de todo esse conjunto de tecnologias que realmente estão mudando o mundo. Né? E hoje, né, quer dizer, esses slides foram cedidos pelo Dr. Francisco Melo, do CTA, um estudioso da indústria 4.0, que você vê uma fábrica que hoje já existe, sim, né? Já vi no Brasil, em Friburgo, uma fábrica com linhas de centros de imagem, máquinas de eletroerosão, operadas com alimentação de um robô e muito parecido com o que a gente vê aqui. Tá? Mas isso, no Brasil, a gente está, digamos assim, em termos de quarta revolução industrial,
apesar de todos os esforços feitos, por exemplo, pela Confederação Nacional de Indústria, FIRJAN, Fiesp, seu próprio Senai, né? A nossa indústria está ainda, né? Temos indústria na primeira revolução, na segunda, na terceira. Eu diria que na parte de cerâmica vermelha, as empresas, são mais de 4 mil empresas no país, elas estariam na segunda revolução, algumas só indo para a terceira. Em geral, no país, talvez tenha entre 1% a 2% de empresas já dentro da quarta revolução industrial. Cita aí, por exemplo, a Embraer ou a própria GE, que revê, que faz revisão de turbinas na cidade de Petrópolis, né? A Selma, e outras, mas isso aqui no nosso país é 1% a 2% das empresas, enquanto que, por exemplo, na Alemanha, onde surgiu, né, o termo indústria 4.0, próxima entre 35% e 40% da indústria ou já estão, né, vivendo essa quarta revolução industrial ou estão preparadas para. Aí, aonde que nós nos encontramos, né? Quer dizer, essas grandes transformações que eu estava mencionando, por exemplo, essa projeção que foi do Fórum Econômico Mundial em 2015, né? Dizia que, né, projetos que em 2025 nós teríamos, em 10 anos, naquela época, né, 10% dos veículos dos Estados Unidos serão autônomos. E sobre a impressão 3D, havia uma projeção, quer dizer, projetaram que em 2025, 5% dos produtos consumidos seriam disponíveis para impressão em 3D. Gente, em 2015, a manufatura aditiva representava apenas 0,05% dos produtos de consumo, quer dizer, passíveis de serem produzidos por manufatura aditiva. Vocês imaginem que num período, hoje nós estamos há 7 anos, né, da projeção, crescer de 0,05% para 5%. Isso representa um crescimento 100 vezes, ou 10.000%. Realmente é um mercado, são oportunidades enormes, né, de atuação, né, de crescimento dentro da área de manufatura aditiva, mesmo que ela tenha apenas vai ser muito, né, porque hoje o mercado de consumo mundial está na casa aí de seus 11 trilhões de dólares. Bom, fato que, né, foi possível observar esse ano, né, que pela primeira vez na Ceramtec, que é uma feira, a maior feira de cerâmica e metalurgia do pó, hoje em dia mais cerâmica, né, do mundo, ocorre em Munique de 3 em 3 anos, tinha um pavilhão específico para as tecnologias aditivas, né, em que nós vimos desde produtos para decoração, como vocês veem do lado desse slide, até peças, né, enormes, já feitas por impressão 3D, manufatura aditiva, feitas de carbeto de silício ligado com silício e com carbeto de boro, né, que aí na parte de baixo, placas para coletes à prova de bala e capacetes, né. E eu chamo a atenção para a dimensão, né, desses produtos, né, produtos cerâmicos, né, de altíssima tecnologia, com altíssima resistência ao desgaste para aplicações especialíssimas, né. Incluindo aí nessa apresentação que vimos, né, essa impressora que funciona por jateamento direto, que nós falamos, um dos processos que vem crescendo muito, né, e que eu diria para vocês, né, que, evidente, num custo altíssimo, 700 mil euros, né, custa uma máquina dessa, mas é uma máquina que já permite, eu diria que permite uma produção já em larga escala por manufatura aditiva. Vimos também surgir, como nós falamos anteriormente, né, que ocorre um crescimento enorme da parte de extrusão, né. Na verdade, essa primeira extrusora que vocês veem do lado esquerdo foi apresentada na edição de 2015, mas não era assim, era bem mais simples, né. Hoje você já vimos 3 empresas, inclusive a do lado esquerdo, a do lado direito, ela se dedicava ao processo de
de aspersão de ligante em camadas sucessivas de pó, e já está apresentando aí uma impressora do sistema Delta, né? E foi a nossa inspiração lá em 2015 para nos desenvolvermos nessa área, como eu vou mostrar posteriormente. Bom, agora entrando, né, nas rotas de manufatura aditiva, propriamente dita, para a produção de cerâmica, eu diria que as principais rotas são a estereolitografia, já mencionada anteriormente, que é a cura de polímeros fotossensíveis, com carga de pós-cerâmica, que passa todo por um processo de um processamento posterior, que é a sintetização ou fusão seletiva a laser, né? Aí eu assinalo e ilumino essas 3 técnicas, a terceira, a quarta e a quinta, que é a aspersão de ligantes sobre camadas sucessivas de pó, a impressão direta, que é a deposição e suspensão de jato de tinta, e a extrusão, hélice ou êmbolo, né? Como eu iluminei, que são técnicas, rotas que nós tivemos nesses últimos 10 anos, né, alguma experiência em ou imprimir peças cerâmicas ou desenvolver protótipos, sistemas, impressoras para a produção de cerâmica nas rotas de manufatura aditiva. As 2 primeiras nós não desenvolvemos, são processos caríssimos, né, em que nós não tínhamos recursos próprios disponíveis. Bom, falando então da estereolitografia, essa empresa Litus, já em 2009, né, ela já apresentou a sua impressora 3D, né, o seu equipamento, para a produção de peças de altíssima densidade, né, para produções especialíssimas, de peças em alumina zircônia, né, como vocês podem ver, né, e que eles, né, é evidente, uma impressora dessa, em 2015, tinha um custo, né, de 220 mil euros, né, com um volume de impressão de 8 centímetros cúbicos. Né? Essa empresa tem evoluído muito, estava presente já com máquinas com maior capacidade na edição deste ano, e uma prova substancial que ela vem evoluído e crescido foi a abertura de uma filial, né, nos Estados Unidos. É uma empresa austríaca, né? Então abriu essa filial em 2017. Em 2015, né, a Litus está desde 2009 apresentando esse sistema. Em 2015, já uma empresa francesa apresenta impressoras para a produção de peças cerâmicas especiais, incluindo joalheria, como vocês podem ver, né? Joalheria em zircônia ou do lado inferior esquerdo, né? Trocadores de calor ou pequenos motores. Essa foto não está boa, porque foi tirada no vidro, né? Mas dá para ver peças de altíssima densidade, e essa empresa também evoluiu muito, né? Mas pratica o custo dessas impressoras 3D, por estereolitografia, para a produção dessas peças de alta densidade, também está na faixa dos seus 250 mil euros. Agora, entrando na rota de aspersão de ligantes sobre camadas sucessivas de pó, que nós tivemos a oportunidade de ver, né, os trabalhos iniciais, né, que o grupo do professor Travinsky, da Universidade de Erlangen, né, fizeram, utilizando, na época, um equipamento utilizado para prototipagem rápida de gesso, que é a Zicorp, exatamente a Zicorp 310 que a gente veio a utilizar, iniciar também a utilização esse ano. E eles conseguiram densidades, né, da ordem de 70%, de 80% da densidade teórica, né? E conseguiram peças que poderiam ser perfeitamente utilizadas a partir de pré-formas impressas em alumina e cobertas com silício baseados de alumínio silicado de lantânio, que são utilizados para coroas, né, dentárias. Bom, outras instituições ou empresas que nós vimos na oportunidade, em 2009, aí na Ceramtec, foi a WZR, aquela empresa que eu disse que hoje também já está atuando em
em impressão 3D por meio de extrusão, né? E tivemos contato também com algumas universidades, né, da Suécia e outros institutos de pesquisa, como de Karlsruhe, da Alemanha, que estavam já iniciando a atuação dentro dessa área de aspersão de ligante em camadas sucessivas de pó. A empresa que eu me referia, a WZR, que essa foto foi tirada na edição de 2000 da Ceramitec 2015, e que evoluiu bastante na confecção de mobílias refratárias, como vocês podem ver nessa foto, e também para algumas peças vidradas posteriormente, como vocês veem a xícara, né, no centro da figura. Uma outra empresa que vem se destacando, né, na área de aspersão de ligantes sobre camadas sucessivas de pó é a empresa Concrete de Tech, da Holanda, em que tem um projeto muito interessante, né, que é a reconstrução tentativa da reconstrução de colunas, né, destruídas pelo Estado Islâmico em Palmira, que era um patrimônio da humanidade, em 2015. Então, ela está desenvolvendo impressoras de impressão de volumes grandes, utiliza geopolímeros, que na verdade são polímeros sintéticos inorgânicos à base de alumínio e silicato, e aí você vê um pedaço da coluna, né, de uma das colunas de Palmira, impressas em 3D, com todos os seus detalhes, né, utilizando esses materiais geopolíméricos. Aí volto à Duracer, né, a nossa empresa, né, que lá em 2009 foi lá visitar a Erlang e que em 2009 também fez uma série de estudos, né, utilizando essa máquina Z-Corp, né, que é uma máquina monocromática, hoje você tem máquinas coloridas, que fizemos estudos com a alumina, né, procurando utilizar o gelato de sódio, polietileno glicol como ligante da alumina, e conseguimos, usando destrina, o mesmo material que o Erlang utilizava, peças com a densidade teórica, percentual da densidade teórica de aproximadamente 73,5%. É mais ou menos o que o pessoal de Erlang conseguia. Em 2010, nós já imprimimos peças de alumínio. Vocês veem, essa imagem de feto foi cedida pelo Jorge Lopes, do IMT, e fizemos algumas caixas refratárias, queimadas a 1.700 graus, ou mobílias refratárias à base de alumínio, e posteriormente fizemos em 2011, 2012, né? Aí sim já produtos, né? Produtos que nós próprios usamos para nós mesmos, nos nossos fornos, para substituir a soleira. A Duracer, ela produz, além de moldes de extrusão, a cerâmica à base de alumínio e silicone, utilizadas em moldes de extrusão para aumentar a vida útil. E utiliza para queima desses insertos cerâmicos fornos Mufras, que trabalham a 1.600, 1.650 graus. E o desgaste refratário é muito alto, né, nessa temperatura. Então, nós produzimos na impressora Z-Corp, né, utilizando um cimento à base de aluminado de cálcio, né, essas peças refratárias para nosso próprio uso. Bom, voltando agora, né, já a outra rota, fazendo um parênteses aí, porque eu vou falar um pouco mais sobre o nosso desenvolvimento que fizemos em impressoras na rota de aspersão de ligantes em camadas sucessivas de pó. Eu volto a comentar a rota de impressão direta, né, por jateamento, por jato de tinta, né, em que uma suspensão de pós nanométricos é depositado camada por camada. Vocês veem aqui o detalhe daquela máquina mostrada anteriormente, né,
em que eu diria que você consegue produção já em larga escala, né? Ou peças, você imagina uma mesa de 60 centímetros de largura por 1 metro de comprimento, ser possível a produção de milhares de peças pequenas ou de dezenas ou centenas de peças com geometrias diferenciadas utilizadas para aplicações especialíssimas. São peças de alta... Essa é a fase de conformação. Essas peças, posteriormente, eliminam-se ligantes e são sinterizadas em fornos. Né? Pode ser também produzido pelo mesmo sistema, outras cerâmicas, como carbeto de silício, nitreto de silício, carbeto de boro, enfim, uma série de outros produtos. Né? Nós tivemos uma experiência no desenvolvimento de um protótipo na rota de impressão direta, a partir de suspensões. Tá? Isto porque, em 2012, nós percebemos claramente que nós teríamos tempo hábil. Né? Imagina uma pequena empresa, sem quase nenhum recurso, nós não teríamos tempo hábil de concluir o protótipo que nós nos propusemos de fazer para uma impressora de aspersão de ligante em camadas sucessivas de pó, semelhante à rota da prototipagem rápida para giz. Mas como a FINEP, nós tínhamos colocado no cronograma de projeto da FINEP que teríamos que apresentar um protótipo que imprimisse uma peça cerâmica para a liberação da 4ª parcela do projeto, nós decidimos fazer um protótipo e produzir peças, de uma forma, eu diria que muito, sabe, de uma forma muito criativa, e eu diria que até surpreendente, né? Porque a gente não tinha recursos nenhum. Né? Então, partimos de impressoras que custavam R$220, R$250, de impressoras Epson, gastamos compramos umas 4 impressoras, né? Evidente, não pelo projeto, que não previa, né, esse tipo de gasto, né, com recursos próprios. E penamos muito, né, para ajustar a viscosidade, a tensão superficial, pH, granometria, do pó e dessa suspensão, que seria impressa em impressora através de um cabeçote de jato de tinta e aí peso elétrico, porque se utilizasse bulbo jet não seria possível estourar isso. Aí conseguimos, em 2013, né, imprimir peças de alta alumina, né, como vocês veem do lado direito, né, com uma densidade de 99,7 da densidade teórica de alumínio. Bom, voltando agora, aí nós tivemos fôlego, né, recebemos a 4ª parcela do projeto para concluir o que nós propusemos, que era fazer um protótipo de impressora para a técnica de jateamento de aspersão de ligante em camadas sucessivas de pó. Definimos essas dimensões, que eram bastante parecidas com a Zicorp, né? 21 por 21 por 26 centímetros como volume de impressão. Utilizamos software aberto, cabeçote piezoelétrico, e pela experiência que tivemos no desenvolvimento do protótipo por impressão direta, via cabeçote de jato de tinta, de suspensões, teríamos um equipamento híbrido, que eu acho que é uma ideia bastante interessante, porque com camada de pó, dificilmente você consegue alta densidade, mas se você puder, junto com o líquido de aspersão e introduzir um pó mais fino que preencha os interstícios, certamente se conseguiria peças com alta densidade. E poderíamos controlar com esse protótipo parâmetros, né, como a saturação, a espessura da camada, velocidade de impressão e velocidade de avanço e a rotação de rolo, né, que são muito importantes para você obter peças de maior densidade. E esses parâmetros são impossíveis, né, de se obter, mesmo com as impressoras tipo Zicorp de plástico, que elas são muito fechadas. Né? Ou quando você coloca um pó cedido, por exemplo, pelos fornecedores de impressora, você seta a máquina para aquele pó e automaticamente, como o software é fechado,
todos os parâmetros você não, são já definidos para aquele pó específico. Esse foi o protótipo que chegamos, tá? Produzimos algumas peças com ele, tá? E faltou, né? A próxima etapa seria fazer na verdade, uma cabeça de série com software mais amigáveis e com design, vejam bem isso aí, né? Com design e ter também recursos disponíveis para a comercialização e marketing. O que aconteceu foi que nós não tínhamos recursos próprios para fazer essa segunda etapa, né? Essa, na verdade, a terceira etapa do projeto. E buscamos a FINEP não recursos a fundos perdidos, mas empréstimo mesmo para desenvolver a cabeça de série e o produto comercializável. Mas, infelizmente, não conseguimos. Aí, ficamos muito frustrados com isso, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos claramente, né, que a área de impressão 3D por extrusão estava ganhando, assim, corpo, destaque, começava a aparecer, primeiro, de uma forma bastante rudimentar, como vocês veem na figura do lado superior direito, né? Com impressão de peças artísticas, utilitárias, né? Como também vimos, né, surgir em 2015, e aí foi a nossa inspiração, concluímos o projeto em 2014. Na Ceramtec, em 2015, vimos uma primeira impressora 3D por extrusão utilizando o sistema Delta, né, já bastante evoluído com o sistema que vocês veem na parte superior dessa foto, né? E nos propusemos, né, a iniciar, a investir com recursos próprios, já que essa rota nos permitia, né, obter impressoras, né, então os custos são muito menores do que das demais rotas. Dentro ainda do que a gente vem observando nesses últimos anos, né, a impressão 3D e particularmente a rota de extrusão vem sendo utilizada por artistas, né, renomados como Adrian, do Royal College of Arts, como Jonathan Kipp, do Jonathan Kipp Studio, e também várias, né, faculdades, universidades, a cerâmica utilizada como elemento de arquitetura, como elemento como artístico, como elemento decorativo. Podemos também constatar na Ceramtec nesse ano, conversando com alguns expositores, né, e vendo o pessoal da Espanha, que desenvolve massas para extrusão, que já faz parte do currículo da Escola Superior de Artes de Barcelona, a impressão 3D. Também a impressão 3D por extrusão vem ganhando também espaço, né, no que se fala de bioprotagem, ou desenvolvimento de materiais para a utilização biomédica, né, ou para implantes ósseos e dentários, utilizando hidroxiapatita, fosfato de cálcio, titânio, né, ou mesmo, né, para o desenvolvimento de tecidos. Então, uma solução extrusoras que operam não pelo sistema de hélice, como as impressoras que vimos anteriormente, Delta, apresentado na Ceramtec, 2015-2018, e as que nós estamos desenvolvendo atualmente, mas pelo sistema de êmbolo. Mesmo sistema de impressora por hélice, né, que hoje também a mídia vem destacando, né, a construção de casas pelo sistema de impressão 3D, que nada mais é que são extrusoras, né, impressoras por extrusão, que detêm um quarto eixo, né? A introdução de um quarto eixo no cabeçote de impressão, né, na cabeça de impressão, aumenta a velocidade de impressão, ou seja, é um fator de viabilização da tecnologia e que permite, né, movimentos
você utilizar bocais em que você tem bocais, digamos assim, não redondos, furos, mais cilíndricos, mas com formato de paralelepípedo ou outros formatos. Tá? Aí outro exemplo de construção de grandes estruturas, você vê uma impressora 3D gigante construindo uma casa. Tá? Aqui foi muito interessante, eu recomendo que veja esse vídeo para acompanhar, quer dizer, esse escritório em Dubai foi inaugurado em maio de 2016, está aí deitado, mas o sentido de impressão e por extrusão é o sentido vertical, né? E esses escritórios já estão em pleno funcionamento, né? E eu recomendo vocês verem esse vídeo. É muito interessante ver como é que é feita a modulação e a impressão. Infelizmente, nesse sistema não é possível passar o vídeo. A mesma coisa eu recomendo, né, para vocês esses dois vídeos, né, que é de uma impressora chamada de G3DP, né, que o mote dela usa o vidro fundido para criar obras de arte, como de fato são obras belíssimas, que também pode ser vista nesse vídeo do YouTube, que está aí o link. Uma instituição que vem trabalhando na impressão 3D pelo sistema de extrusão para o vidro, também é o MIT, que também recomendo vocês verem esse vídeo, também que está muito, muito bonito, muito interessante. Bom, então, lá em 2015, nós vimos a impressora Delta lá, ainda bem primária, lá, bem inicial, lá na Ceramitec. E nós, em 2016, construímos, a partir de uma estrutura Delta para a utilização de plástico, uma impressora Delta, né? Uma impressora para plástico que utiliza o sistema Delta, nós construímos esse primeiro impressor, o primeiro protótipo, usando um sistema de extrusão em hélice, um reservatório de massa pressurizado, para diferentes volumes, e também com a possibilidade de introdução do segundo bico extrusor para geometrias que exigem suporte. Essas peças foram produzidas por esse protótipo, tá? E inclusive usando um scanner manual, né? Esse busto do meu prezado amigo, ceramista Francisco Xavier, que eu tive o prazer de presenteá-lo, né? O Francisco é um dos ceramistas mais atuantes na área de cerâmica vermelha, ele é na Paraíba. Nós fizemos alguns bustos a partir esse é em argila, né? Que é o mesmo produto que se faz, o mesmo material que se faz o tijolo. Para você ver a expressão de felicidade dele ao receber esse presente. Bom, em 2017 e 2018, nós nos dedicamos, né, à otimização da mini extrusora, que ela tinha alguns problemas, como vazamento de massa, enfim, né? A adequação propriamente dita das massas e estudos de parâmetros de extrusão, nós publicamos recentemente um trabalho no sétimo Congresso Internacional de Cerâmica, em que fazemos um estudo, né, de uma massa de terracota, né? Qual é o máximo ângulo de impressão, enfim, uma série de parâmetros, né? E a gente pretende continuar esses estudos para determinar, digamos, algoritmos, né, para você mede um parâmetro, como, por exemplo, plasticidade, já tem alguns parâmetros de impressão, como qual é o máximo ângulo possível de uma dada peça, etc. Tá? E projetamos e construímos 3 modelos de impressora, né, que eu vou mostrar a seguir, em que utiliza bicos de extrusão desde 0,25 milímetros a 6 milímetros. Né?
Particularmente, é possível, né, usar nessas nossas extrusoras bicos tipo Nordson Tips, né, que vão de 0,25 a 1,6 milímetros, ideais para a pesquisa, né, para a pesquisa, para a produção de biomateriais, para a produção de suportes de catalisadores e outros materiais interessantes. Né? Bom, aqui vocês veem duas fotos, né, da impressora Duraprinter E01, com um volume de impressão de 14,5 centímetros de diâmetro, com uma altura de 18 centímetros. Né? A Duraprinter E02 com 20 centímetros de diâmetro, de área de volume de impressão e altura de 36. Eu reputo que essas impressoras, principalmente a E01, né, são, eu diria que ideais, tanto a E01, mas principalmente, como a E02, mas principalmente a E01, para pesquisa, né, pesquisa de materiais, né, em que você pode usar bicos extrusores, como eu mencionei anteriormente, né, desde 0,25 milímetros até 1,6 ou mais, né, para pesquisa. Aí vocês veem uma peça sendo impressa, né, em terracota e a peça posteriormente queimada, né, em que a gente está conseguindo, né, efeitos muito interessantes, né, efeitos superficiais. E aí tira um pouco, né, uma resistência que os próprios artistas cerâmicos, o pessoal que mexe com cerâmica artística utilitária, né, que aí você tem, não, a peça você tem que botar a mão na massa, enfim, né, aí como efeitos como, por exemplo, esse tipo. Mas, na verdade, essa percepção a gente vê que está mudando, né, porque se vocês pensarem bem, um século atrás, 2 séculos atrás, não tinha torno automático, né? Era torno manual. Não tinha telas de silk screen, e hoje o torno manual, o torno automático, as telas de silk screens, elas são, na verdade, ferramentas que ajudam o artista, o artesão, no seu processo de criatividade. Né? Voltando um pouco, outras peças, esse vaso maior, né? Uma altura de aproximadamente 30 centímetros, foi feita na E02 e as demais peças na E01. Aqui nós temos o terceiro modelo, disponível já para comercialização, que ela faz peças de até 30 centímetros de diâmetro por 60 centímetros de altura. Aqui você vê uma lâmpada, né, pendente, que é uma criação do meu sócio, Rogério Vieck, que é a cabeça desse projeto todo, que realmente se destaca pela capacidade, não só pela criatividade, né? Nós conseguimos fazer aquela impressora 3D, aquele protótipo de impressora 3D por suspensão, numa pequena empresa que não dispõe de laboratório nenhum, não dispõe de um viscosímetro, e fazer peças realmente muita criatividade, muita persistência. Isso meu sócio, Rogério Vieira, tem e consegue fazer coisas fantásticas. Né? Então, e é muito criativo também. Essa peça foi criação dele e é a primeira peça impressa dessa nossa impressora maior. Né? Bem, aonde a gente vê, né, o nosso campo de atuação e a aplicação das nossas impressoras Duraprinter? Né? Evidentemente, na cerâmica artística e utilitária, né? Na fabricação de louças, né? Em que usam o processo de colagem de barbotina, o zip casting, né? Eu acho que aí se encontra um campo de aplicação muito grande. Instituições de P&D, como eu já enfatizei algumas vezes, e é nossa intenção, né, fazer, com recursos próprios ou buscar financiamento, né, impressoras com 4º eixo, que aí você vai possibilitar ganhar velocidade e também
projetar impressoras para... Aí tudo é uma questão de escala, né? De fazer impressoras para peças de grandes dimensões. Isso nós já estamos fazendo. Semana que vem nós temos uma reunião com um empresário que pretende nos encomendar uma impressora com 50 centímetros de diâmetro de impressão com 1 metro para peça, 50 centímetros com 1 metro de altura. Mas aí para cerâmica artística utilitária. Mas aí nós vemos uma possibilidade da introdução de um quarto eixo, tanto para ganhar velocidade de impressão, como também para a gente entrar nesse campo de grandes estruturas, que é a impressão de peças maiores, né? E até de casas, por que não? Né? Bom, agora que eu encerro, né, minha apresentação, fazendo algumas considerações finais, né, que eu diria que pouco se faz, né, no país em termos de tecnologia de manufatura aditiva. Eu particularmente desconheço alguma outra empresa, não que esteja usando, mas que esteja desenvolvendo impressoras, né? É evidente, né, até existem de paraplástico, que já é uma tecnologia absolutamente disseminada, e que, na verdade, você pode comprar kits, né, chineses e simplesmente montar aqui. Mas desenvolver como nós estamos desenvolvendo impressoras para a produção de cerâmica, eu desconheço. Pode ser que exista. Né? Uma outra questão também que a gente vê, muito comum, né, se repetir, são as nossas universidades e instituições, em geral. Não estou falando que não tem exceção, não, mas em geral, estão muito mais preocupados com o uso e caracterização dos produtos obtidos do que no desenvolvimento dos meios para a obtenção desses produtos. Isso eu digo por experiência própria, desde lá da minha atuação lá atrás, né, na década de 90, aqui no INT, quando foi implantado o programa de cerâmicas especiais, né, em que nós éramos, o INT da época, uma das poucas instituições que investiam em equipamentos de processamento. As demais investiam em microscópios, em medidores de dilatometria, enfim, para estudar o material, fazia uma pequena amostra, prensava alguma coisinha e lá saíam publicando papers para uso lá fora, que é onde se realmente desenvolvia as tecnologias. Né? Aí caminhamos mais uma vez, né, para a dependência da tecnologia externa, né, ficando a reboque, né, do que se faz fora em termos de manufatura aditiva. Isso aí ocorreu, né, quer dizer, a gente passa por uma série de modismo, de certa forma modismo, mas como foi novos materiais na década de 90, né? Como foi mais recentemente as nanomateriais, né? E hoje eu diria que também, não chamo de modismo, mas as tecnologias aditivas chamam a atenção dos pesquisadores e certamente cada vez mais as universidades e instituições vão estar se envolvendo, mas o que eu vejo, na maioria dos casos, é comprando equipamentos caríssimos de fora, né? Mas para o conhecimento da técnica e o desenvolvimento de produtos, não o desenvolvimento da técnica propriamente dita. E pagando muito caro. Vocês veem aquelas impressoras 3D por extrusão que mostrei anteriormente, lá que a gente viu na Ceramitec, elas, pelo menos uma delas, né, que eu perguntei o preço, 25 mil euros. Gente, aquela impressora tem um tamanho entre a E01, a E02 e a E03 nossa. E nós, a E03, a gente comercializa com uma margem razoável por 5 mil, o equivalente a 5 mil euros. Né? E até a gente fez um comentário, o Jorge Lopes, esses dias estava visitando a divisão de desenho industrial do INT, nós estávamos trocando ideias sobre processo de cooperação, e ele me mostrou uma máquina lá, se não me falha a memória, para impressão de material polimérico, né? Peças de maiores dimensões, de acho que 60, 80
centímetros de altura, né? Em que aí ele comentava que, gente, essas máquinas, né, para importar essa ou outras, são máquinas caríssimas, são mais caras que dá para comprar 2 Ferrari. Olha, gente, dá para comprar 2 Ferrari, né? Pode ser 1 milhão de euros, pode ser 700 mil euros, né? É claro que tem muita tecnologia, mas eu acho que se nós estivéssemos imbuídos e dedicando esforço e capacitação no país temos, né, para também desenvolver esses equipamentos, essas rotas, a gente estaria aí comercializando produtos muito mais em conta, né, disseminando essa tecnologia de uma forma muito mais rápida no país. Bom, meu muito obrigado pela atenção, fico à disposição dos senhores, né? Muito obrigado mais uma vez, Ieda, pelo convite, tá? E foi um prazer passar o pouco que a gente aprendeu nesses 10 anos, tem envolvido parte do nosso tempo, porque tivemos uma empresa a gerir, nós assumimos a presidência de uma associação também que nos tomou muito tempo. Enfim, muito obrigado.